Gregório de Matos Guerra nasceu em 23 de dezembro de 1636 na cidade de Salvador, Bahia. Filho de Maria da Guerra e Gregório de Matos, ele pertencia a uma família abastada cujo pai era um nobre português. Trabalhou como juiz, no entanto, sua grande paixão era a literatura. Retornou ao Brasil exercendo os cargos de vigário-geral e tesoureiro-mor. Entretanto, foi afastado por se recusar a usar batina. Muitos de seus versos são ácidos, satíricos e refletem uma postura crítica à administração colonial, que excessivamente era localista e burocrática, à fidalga brasileira, ao clero moralista e corrupto e a quem mais compusesse a degradada sociedade colonial, o que lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno. Gregório de Matos ficou conhecido como um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco, porém não publicou seus poemas em vida, tendo muita controvérsia sobre a autoria de alguns escritos. Como uma personalidade rebelde, Gregório criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. Por esse motivo foi perseguido pela Inquisição e condenado à deportação para Angola no ano de 1694. A obra de Gregório de Matos reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Inseridas no movimento barroco, reúnem jogos de palavras, rimas, além de uma linguagem popular e termos de línguas tupi e línguas africanas. Ele faleceu com 59 anos, dia 26 de novembro de 1696, na cidade de Recife. O motivo de sua morte está associado a uma febre que contraiu quando foi condenado à deportação para Angola. Inconstâncias das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fina. Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Agora vamos apresentar as características do barroco brasileiro sobre esse poema. Então, no poema a gente pode sentir uma grande presença da linguagem dramática, pois podemos ver em diversas partes do poema um grande drama, como no verso Nasce o sol e não dura mais que um dia. Isso é óbvio, mas dá meio que um tom de ele estar sofrendo por isso. O exagero também está presente, por conta de envolver astros espaciais como a lua ou o sol, e também no verso Em tristes sombras morre a formosura. Ele exagera, por sentir toda essa dor diante ao pôr do sol. Ele usa bastante as figuras de linguagem. Ele, principalmente antítese, que são ideias contrárias entre si, onde ele envolve no mesmo verso ideias de alegria e tristeza, como no verso, e na alegria sinta-se a tristeza. Ele também usa bastante a hipérbole, que é o exagero, como foi apresentado já. Temos um jogo de contrastes por envolver a lua e o sol, a alegria, a tristeza, etc. Tem uma grande valorização de detalhes, passando a mensagem por completo, querendo ressaltar o porquê de algumas coisas acontecerem, como, porém, se acaba o sol, por que nascia? E por fim, temos a presença do cultismo e do conceptismo, onde é jogado algumas ideias para nós refletirmos.